Fala, meu amigo empresário. Você está pensando em mudar de regime tributário do simples ou do lucro presumido para o lucro real? Parece complicado, não é verdade? Mas vem comigo que hoje eu vou te ensinar, vou te explicar como fazer essa mudança de regime tributário de forma simples e prática, de modo que você se sinta seguro para fazer essa alteração. Se você é empresário e, claro, quer pagar só o tributo que é justo, já se prepara para se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhuma dica valiosa como essa hoje do nosso vídeo. Vamos para cima? Solta a vinheta. Imagine, empresário, o seguinte cenário: você percebe que no lucro presumido ou no lucro real está pagando muito imposto, está sofrendo com uma carga tributária bastante alta. Só que a ideia de migrar o regime tributário do lucro real parece um labirinto de regras e cálculos. E o pior, você sabe que qualquer escorregada nesse labirinto, nesse mundo de regras, pode ter como consequência uma autuação com multas pesadas, como a gente já explicou aqui nesse canal. E aí, você já viu isso acontecer? E é verdade, uma empresa ou um empresário que migra para o lucro real pode acabar aumentando a sua carga tributária por desconhecer os melhores caminhos e os benefícios que esse regime pode representar para o seu negócio. Mas, se feito da maneira adequada, essa mudança pode representar sim um ganho significativo em relação à carga tributária. Noutras palavras, se você fizer da maneira adequada, com os cuidados e as cautelas que são exigidas para essa mudança, você pode ter sua carga tributária reduzida. Eu tenho certeza que esse é um dos seus objetivos. Então não tem mistério. Fazer a mudança do regime tributário do simples ou lucro presumido para o lucro real não precisa ser um bicho de sete cabeças. Você precisa sim de planejamento e estrutura por trás da sua empresa para fazer isso da maneira mais correta possível, da maneira mais adequada possível e a partir daí ter ganhos tributários excepcionais. E, claro, aqui nesse vídeo eu vou te dar dicas importantes de como fazer essa alteração. Bora lá! E o primeiro passo é fazer uma avaliação prévia. Será que esse é o momento certo de fazer a migração de regime tributário? Analise a sua margem de lucro naquele momento. Veja, no lucro presumido, por exemplo, o fisco presume o quanto do seu faturamento representa o lucro. Numa empresa de serviços, a presunção é de 32%, ou seja, 32% do seu faturamento é presumido como lucro para o fisco e a tributação sobre o lucro incide sobre esses 32%, de modo que, se essa não é uma realidade da sua empresa, possivelmente você está no regime tributário equivocado. Em outras palavras, para ficar muito simples, se você é um empresário do setor de serviços que tem a tributação no lucro presumido com presunção de 32% e você, na prática, não tem essa lucratividade, sua lucratividade é menor do que esses 32%, e isso é um indicativo inicial de que a mudança de regime tributário pode representar um ganho tributário para o seu negócio. O segundo ponto que você precisa ter atenção diz com o planejamento financeiro e contábil. E para isso é indispensável que você tenha ao seu lado um contador especializado nesse tipo de regime tributário, o regime do lucro real. Porque a partir daí você vai conseguir seguir da maneira mais adequada possível as regras desse regime e também se preparar para isso, organizando a casa, seu fluxo de caixa, organizando os documentos que são indispensáveis e que vão ser necessários o envio
para a contabilidade, para que ela consiga fazer a sua contabilidade e a sua tributação da melhor forma possível. E um passo antecedente, claro, é sempre fazer uma simulação desse cenário de mudança para que você tenha uma previsão de como vai funcionar a sua empresa e a sua tributação quando essa migração efetivamente vier a calhar. Um outro ponto que você precisa observar é a respeito dos seus custos e despesas. Se seus custos e despesas fixas forem altos, isso pode representar que uma mudança para o regime tributário do lucro real pode significar um ganho tributário para o seu negócio. Isso porque, no lucro real, como o próprio nome diz, a tributação do lucro é feita sobre o seu lucro efetivo, ou seja, ao contrário do que acontece no lucro presumido, e a tributação do lucro no lucro real é sobre aquele lucro que você efetivamente teve. E essas despesas altas, esses custos altos que você tem, eles são levados em consideração para obter seu lucro, eles são deduzidos e, portanto, isso pode significar um ganho tributário e uma maior eficiência tributária para o seu negócio. No lucro real, vai haver uma exigência maior a título de organização e documentos. De modo que, se você está saindo, por exemplo, do Simples Nacional e era acostumado a passar poucas informações para a contabilidade e também organizar essas informações dentro do seu negócio, também de maneira ainda muito precária, sai daqui, vai ser exigido de você, porque o fisco, no lucro real, exige um número maior de informações e, portanto, você tem que ter em mente que precisa organizar-se do ponto de vista financeiro, do ponto de vista documental, para que essas informações cheguem com clareza para a sua contabilidade e, a partir daí, ela consiga avançar da melhor forma possível. Ok? Um quarto ponto que eu gosto de chamar a atenção diz principalmente com aquelas pessoas que vão migrar do Simples Nacional para o lucro real, principalmente aquelas pessoas que têm na sua empresa muitos funcionários e uma folha de salário muito alta, porque quando você faz essa migração, via de regra, você tem um aumento na sua carga tributária em relação ao INSS, as contribuições previdenciárias, porque no Simples Nacional o INSS, a contribuição previdenciária, ela é paga sobre o faturamento naquela guia única que você é acostumado já a pagar. Sendo que no lucro real, essa tributação ela é muito mais alta, porque sobre a sua folha de salários vai incidir 20% de contribuição previdenciária, vai incidir 5,8% do sistema S, SESC, Senai, Sebrae, e ainda FAT, RAT, em suma, algo em torno de 28% a 30% sobre sua folha, só a título de, entre aspas, INSS, contribuição previdenciária. São realmente tributos muito pesados. Então, é preciso fazer um planejamento estruturado para que você não sofra com essa migração, principalmente em relação a esse aspecto tributário da folha de salários, ok? Mas existe saída e solução para isso também. Bom, e o último aspecto, prazos e estratégias de transição. Primeiro, procure mudar sempre no início do período fiscal, no início do ano, para evitar complicações com apurações parciais, um período no regime e outro período do ano no outro regime. Isso tende a representar possíveis erros e, portanto, é inadequado uma mudança, vamos dizer assim, no meio do caminho. Se for para mudar, tenha um planejamento para mudar sempre no início do ano. E outra, se você teve prejuízo fiscal, lembre-se, no lucro real, esse prejuízo fiscal, ele pode ser deduzido e assim você pode pagar menos imposto por conta desses seus prejuízos, perfeito? Viu como é possível, com o planejamento correto, mudar para o lucro real? Pois é, você aprendeu aqui qual o momento exato, a hora certa de fazer essa migração, quais os passos essenciais que você deve seguir e o principal, quais erros você não pode cometer. O regime tributário ideal não é só uma questão de economia, é também um mote, uma razão especial para o crescimento
sustentável do seu negócio. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, querido empresário, divulgue ele, curta, compartilhe, comente, nos ajude nessa nossa missão de ajudar os empresários a ter uma jornada, um caminho mais fácil e fazer com que não joguem dinheiro fora. E claro, antes de finalizar esse vídeo, tem aquele momento especial que eu tenho certeza que você adora. Você sabia que uma xícara de chá foi o estopim para a criação dos Estados Unidos? Pois é, parece exagero, mas tudo começou, quero ver você adivinhar, com um imposto. No século XVIII, as colônias americanas estavam sob o domínio britânico. O rei Jorge III estava precisando de dinheiro para cobrir os custos com as guerras. E, claro, cobrir custos normalmente se vem com a grande ideia de aumentar a tributação. Foi o que ele fez. Passou a tributar forte e ferozmente as colônias americanas, instituindo uma série de impostos. Lei do selo, lei do açúcar e também passou a tributar o chá. Os colonos, claro, ficaram furiosos. Afinal de contas, por que deveriam pagar esses impostos tão altos a um governo onde sequer tinham voz? Essa revolta ela atingiu seu auge lá por volta de 1773, na famosa Festa do Chá de Boston, onde centenas de caixas de chá foram jogadas no porto em sinal de revolta a respeito dessa tributação exagerada. Esse evento foi o início de uma revolução. A partir daí, em 1776, as colônias americanas declararam a sua independência, criando assim os Estados Unidos da América. Repare bem, os Estados Unidos da América foram criados porque o rei insistiu em cobrar impostos excessivos. Então é isso. Você já parou para pensar como os impostos afetam a sua vida? É, a revolução pode até estar mais perto do que você imagina. E aqui nesse canal, claro, a gente está disposto a te ajudar a revolucionar o teu negócio em matéria tributária. Então vamos para cima, nos acompanha e até a próxima.